Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o Wagner, sou professor de informática. Essa é a segunda aula da lista que nós estamos criando aqui para desenvolvimento de banco de dados em SQL, utilizando aí como ferramenta o PHP-MyAdmin. Se você é um estudante de informática, assista esse vídeo até o final, porque você vai entender como colocar aqui as primeiras queries para criar um banco de dados completo. Bom, antes de começar a criar um banco de dados e digitar aqui as nossas queries, nós precisamos entender o que vai ser feito. Eu criei um slide simples para explicar isso, tá? De uma forma bem dinâmica aqui. E a estrutura normal de um banco de dados seria o seguinte. A primeira coisa é criar o banco, obviamente, né? De acordo com as necessidades. Ou seja, imagina que você está criando, né? Que você é um profissional contratado para criar um banco de dados para uma farmácia. Então, você vai agrupar um determinado, né, tipo de registros, ok? Onde você tem lá, por exemplo, o código de barras, preços, princípio ativo de remédio, coisas nesse sentido. Para você poder especificar essas informações dentro do banco, nós precisamos do segundo item, que são as tabelas. Lá nós vamos descrever, né, quais são os dados especificamente. Ou seja, imaginando essa mesma situação, onde eu vou cadastrar remédios, você vai analisar o seguinte. O que eu preciso colocar primeiro? É a identificação do remédio, né? No caso, o código de barras. É o princípio ativo do remédio, é o laboratório que fabrica. Então, tudo isso eu vou definir dentro da tabela, tá bom? Legal. Dito isso, nós vamos para o terceiro item, que seriam os tipos de dados. E aqui eles são absolutamente importantes, porque nessa mesma ideia que eu estou colocando aqui, quando você for digitar o código de barras do seu banco de dados, né, o tipo de dados será numérico. Ele vai receber números ali para o código de barras. Né? Já quando você for digitar o princípio ativo, o tipo dos dados serão diferentes. Nós vamos utilizar letras. Né? Nós vamos utilizar ali caracteres comuns para poder digitar essas informações. Então você tem que ter isso em mente. Que a primeira coisa é criar um banco de dados geral, né, que pode ser relacionado depois com outras informações, mas a princípio você precisa de um agrupamento de registros. Depois disso, você vai definir uma tabela dentro dele, onde você vai especificar quais são as informações que você vai agrupar. E dentro dessa tabela, nós vamos colocar então os tipos de dados, que é para definir quais são as informações que estarão dentro do nosso banco. Tá? Se você é um iniciante, isso pode até parecer um pouco complexo, mas você vai perceber que na prática, na verdade, fica bem mais simples. Bom, voltamos então aqui para o nosso SQL e nós vamos colocar o nosso primeiro comando. Vale dizer que aqui dentro do PHP-MyAdmin, nós temos duas formas de agir, tá? Nós temos aí duas formas de estar ativando, né? De estar colocando as nossas queries, né? Os nossos códigos. Isso pode ser feito de forma clique, né, de forma manual, onde eu vou clicar e as informações serão executadas, ou eu posso criar também com base em programação, que é justamente o foco aqui do nosso curso, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então é participar, né, vou criar aquela primeira etapa, que é o banco de dados, e nós vamos colocar aqui o comando, né, a query, olha só, create database, né, então nós vamos criar uma base de dados. E essa minha base de dados, né, essa minha database, se chamará usuários. Então, usuários. Desse jeito. Tá? Vou ampliar aqui para que você possa visualizar melhor. Olha só. Create database, usuários. É comum utilizar as letras maiúsculas, tá? E as letras minúsculas em algumas definições. Isso eu vou passando no decorrer. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você está colocando aqui um comando e que ele será executado a partir do ponto e vírgula. Tá? Feito isso, nós vamos clicar aqui embaixo em executar. Você vai perceber que ele vai mostrar aqui um visto dizendo que o nosso item está correto, porém ele não retornou nenhum registro. Né? Ou seja, não existe nenhum registro dentro dessa nossa database, né? Dessa que nós criamos agora. Você vai observar aqui do lado esquerdo, no finalzinho da lista, você vai perceber que a nossa tabela usuários já foi criada. Clicando nela, você vai... A nossa tabela não, perdão, o nosso banco de dados, né? A nossa tabela será criada agora.
Não vou editar o vídeo, tá? Vou deixar desse jeito para você perceber que programadores também erram, né? O pessoal geralmente mostra isso quando tudo dá certo. Então, nós criamos aqui o nosso banco de dados usuários e agora, clicando nele, ele vai solicitar a primeira tabela para que você possa aí, de fato, estar inserindo os dados, tá bom? Então, percebe que é bem simples, né? Essa nossa primeira estrutura criada. Você já tem lá um espaço para agrupar as informações e na próxima aula eu vou te mostrar de forma também bem simples como criar a tabela. Tem um card aqui para te levar para a playlist completa, é só você acompanhar por ali, você vai perceber que estão todas as aulas lá para você acompanhar uma a uma, desde o princípio, tá? Para você que é um iniciante, estudante de informática, então eu te vejo lá. Um forte abraço!